Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso canal TI para Leigos. Eu sou o Luiz Coelho, o host desse canal, e esse canal ele foi criado para você, que trabalha ou não na área de TI, mas que gostaria de entender de uma maneira mais clara. O nosso objetivo, nossa missão nesse canal é trazer os termos de TI, toda a parte tecnológica, porém de uma maneira simples, fácil. A grande verdade é o seguinte: nós que somos capacitados, nós que somos treinados, certificados na área de TI, nós acabamos nos comunicando de uma maneira muito técnica e nos fechamos num nicho, numa bolha que é só nossa. E a nossa missão é abrir essa bolha, é abrir para que todas as pessoas possam compreender sobre TI de uma maneira fácil, efetiva e muito simples. E é por isso que existe o nosso podcast, é para isso que existe o TI para Leigos, para simplificar, para desmistificar todos os termos de TI. E nesse primeiro episódio, nesse episódio número 1, nós vamos falar de uma das especialidades da casa. Nós vamos falar sobre o que é o antivírus, como que ele trabalha, como que ele funciona e como ele acaba protegendo aí o seu ambiente. Tá bom? Sejam muito bem-vindos, não se esqueçam ali de deixar o seu like, de se inscrever no canal e vamos lá falar e desmistificar um pouco do TI. Primeiramente, é importante ressaltar o que é um antivírus e para que ele serve. Como que ele funciona? Eu costumo fazer uma breve análise de um antivírus como se fosse um segurança. Muita gente até costuma falar que ele é como se fosse um seguro de automóveis, por exemplo, mas esse não é o termo certo. O seguro de automóveis, de certa forma, ele espera dar um sinistro, ele espera dar um problema para você acioná-lo. A ideia do antivírus não é você remediar, a ideia é você prevenir, é você impedir um ataque. Então, a maneira mais fácil de um antivírus é como se fosse um segurança, um recepcionista, aquele que vai controlar a entrada e a saída dos dados. No caso de uma segurança, e vocês podem ver aí que nós utilizamos como exemplo um segurança de uma festa de aniversário, de uma festa de casamento, a ideia dele é fazer o monitoramento, o controle de quem já está dentro da festa, de quem, no seu caso, na área de TI, de quem já está dentro do seu computador, monitorar o que acontece dentro dessa festa, ou seja, monitorar o que acontece no seu computador, controlar quem entra e quem sai do seu computador, e, por fim, proteger, ser acionado em caso de incidentes, em caso de um problema dentro ali do seu computador. Ou seja, muito semelhante a um segurança de festa, né, onde de fato a ideia dele também é controlar, também é monitorar, também é proteger em caso de incidente, controlar quem entra, controlar quem sai, fazer todo esse monitoramento. A ideia do antivírus é mais ou menos por aí. A forma de um vírus entrar dentro do seu computador, né, e primeiramente, inclusive, o que é um vírus? Né? Um vírus é um código malicioso, né? O termo correto, inclusive, é malware, que é uma forma de você, que significa software malicioso. É uma forma de você invadir o seu ambiente. E como que você invade o ambiente de uma outra empresa, como você invade um computador, um celular pessoal, como é que isso é feito? Para entender como que isso é feito, é importante ter noção do que é um acesso remoto. Basicamente, um acesso remoto, e essa imagem deixa muito claro, né, é você entrar dentro de um outro dispositivo, entrar dentro de um outro local, sem necessariamente você estar naquele local fisicamente falando. Isso ficou mais fácil no sistema home office, né, que teve ali o seu ápice depois da pandemia. O que é o home office? O home office é você trabalhar como se você estivesse na empresa, mas na verdade você está em casa, né? Ou seja, você simula estar num local diferente. Essa é a ideia de um acesso remoto. Você acessa um local sem ser necessário fisicamente você ir até lá. Existem duas ferramentas que vocês provavelmente já conhecem, que são muito marcantes no mercado, que são o TeamViewer e o Anydesk. Essas ferramentas são ferramentas que você pode utilizar para fazer acesso remoto. Normalmente o suporte técnico utiliza, né? Então, poxa, eu ligo para um suporte técnico e aí ele precisa acessar o meu computador para fazer alguma coisa e não precisa necessariamente ir até a minha casa. Ele me sugere, ele me orienta como fazer o uso dessas ferramentas e aí ele acessa o meu próprio computador estando de um outro local qualquer, né? E assim ele faz um acesso remoto. Ou seja, a ideia de um acesso remoto é isso, é você conseguir acessar um outro ambiente sem necessariamente estar presente fisicamente neste ambiente. O problema disso é que cybercriminosos, atacantes, hackers também sabem fazer isso. E aí eles podem simplesmente acessar o seu ambiente, acessar o seu local, acessar o seu computador, o seu celular, também de maneira remota. Ou seja, isso pode ser utilizado para o bem ou para o mal. Esse é o problema.
Basicamente, o que é um vírus? O que é um malware? O termo correto, como eu já dizia, é malware. Malware vem de software malicioso, onde a ideia é utilizar um sistema, né, um sistema informático, um sistema de tecnologia, para gerar, né, coisas dentro do seu computador, dentro do seu ambiente, que vão fazer ele ganhar algum acesso ilegal. Ou seja, né, ele vai utilizar de tecnologia para conseguir invadir o seu ambiente. Quando ele invadir o seu ambiente, o que ele vai conseguir? A ideia é sempre ganhar dinheiro. O cybercriminoso está sempre atrás de ganhar dinheiro. Ou seja, ele vai roubar provavelmente os seus dados confidenciais, ele vai pedir resgate para você ter os seus dados de volta, ele vai vender os seus dados confidenciais, ele vai utilizar dados sigilosos e ganhar suborno por isso, né? Acho que todo mundo lembra o caso ali da Caroline Dickman, que teve ali fotos íntimas vazadas, e o criminoso, logicamente, que tentou negociar com ela para ganhar um dinheiro em cima disso, para não vazar essas fotos e assim sucessivamente, né? Ou seja, a ideia desse criminoso é sempre ter algum ganho, seja roubando seus dados, seja invadindo o seu computador, seja prejudicando a sua empresa, seja fazendo qualquer ação para ele ter um retorno financeiro disso. E como é que ele faz para acessar o seu ambiente, roubar os seus dados, né, travar os seus servidores, prejudicar uma empresa, por exemplo? Ele pode fazer isso de diversas formas. Uma das formas mais convencionais é o phishing. Phishing é isso mesmo, como o próprio nome já diz, fish, né, vem de pescar em inglês. E por isso que a gente utilizou essa imagem, justamente uma pesca, onde o criminoso ele pesca os seus dados confidenciais. Seja, por exemplo, a sua agência e conta de um banco, seja um dado de cartão de crédito, seja um CPF, seja um CNPJ que ele pode utilizar para ganhar algum crédito. Ou seja, ele vai utilizar os seus dados, ele vai roubar os seus dados, ele vai pescar os seus dados. E como que ele pode fazer isso? Por exemplo, ele pode simplesmente, tendo acesso ao seu ambiente, criar uma página de banco, igualzinho, por exemplo, a do Banco Itaú. E aí você coloca os seus dados de agência e conta, quando você acha que você está passando isso para o Itaú, na verdade você está passando isso para o criminoso. Ou mais, existe um tipo de vírus chamado Keylogger, que ele consegue digitar, ver tudo que você digitou no teclado. Ou seja, ele pode simplesmente pegar o seu usuário e senha. É muito fácil disso acontecer, né? Na prática, é como se alguém tivesse colocado, né, isso já aconteceu, inclusive, realmente, uma falsa maquininha de saque eletrônico, né, de caixa eletrônico, onde você digita os seus dados e, na verdade, você está mandando todos esses dados para um criminoso. E aí o criminoso vai lá, resgata depois essa informação e pode utilizar contra você. Isso é um phishing. Uma outra forma de invadir o seu ambiente é através de inteligência, né, de uma engenharia social. Essa engenharia social é basicamente o criminoso, ele não precisa nem manjar de tecnologia, essa é a verdade. Por exemplo, muitos de nós, acredito, que colocamos dados de usuários e senhas, como, por exemplo, meu nome, meu sobrenome e uma senha, data do meu casamento. Poxa, convenhamos, se algum criminoso quiser roubar os seus dados, ele vai fuçar a sua vida, ele vai acessar o seu Instagram, o seu LinkedIn, o seu Facebook, o seu Twitter, ele vai descobrir qual é a data que você casou, o nome da sua esposa, o nome da sua filha, né, a data de aniversário de namoro, ele tem como descobrir todas essas informações facilmente. Então, se essa for a sua senha, facilmente ele vai descobrir os seus dados e vai roubar ali os seus dados, né? Ou, inclusive, ele vai fazer uma amizade com vocês, vai pegar os seus contatos via LinkedIn, por exemplo, vai ligar na sua empresa, vai fingir que quer fazer uma parceria contigo, vai te enganar de certa forma, até que você clique num link, no e-mail que ele mandou, e aí ele consiga acessar os seus dados, e assim sucessivamente. O e-mail, inclusive, que é a terceira parte aqui, que é uma das partes mais importantes, ainda é o mais utilizado pelos criminosos, né? Eles mandam, sei lá, 1 milhão de e-mails, se uma pessoa clicar, ele já tem acesso a pelo menos uma máquina, e ele já consegue fazer um estrago ali nesse ambiente, né? Códigos maliciosos, inclusive existem hoje formas, né, de você inclusive comprar códigos maliciosos. Se, por exemplo, eu estou chateado com a minha empresa e eu quero lançar um vírus na minha empresa, eu posso comprar um vírus e lançar esse vírus dentro da empresa. E aí esse criminoso que tem o proprietário desse vírus, dessa ameaça, pode ter acesso a todo o ambiente da empresa. Ou seja, inclusive dá para fazer isso hoje em dia. É meio absurdo, mas dá para fazer. Vulnerabilidades, né, vocês devem saber que os softwares, né, que estão instalados na máquina, então seja o Google Chrome, Word, Excel, Internet Explorer, todos esses softwares eles são atualizados com certa frequência. Por quê? Porque sempre é descoberta uma nova falha. Olha, alguém na Índia, alguém na Indonésia, alguém na Jamaica, alguém descobriu uma nova falha de segurança, por exemplo, no Google Chrome na versão 14. Então o Google Chrome vai lá e atualiza para 15.
Se você se esquecer de atualizar o seu Google Chrome para a versão 15, isso é uma falha de segurança e um criminoso pode utilizar essa falha, já conhecida mundialmente, para invadir o seu ambiente. Isso, inclusive, é o caso do WannaCry. Acho que vocês se lembram, não sei qual a idade de vocês, mas o WannaCry ele teve o seu ápice em 2017. Ele foi um tipo de vírus que parou a Telefônica na Espanha, parou o Hospital de Câncer de Barretos aqui no Brasil, fez um estrago gigantesco. E esse WannaCry ele explorava uma falha do próprio Windows, né? Esse WannaCry ele teve o seu ápice em maio, junho aí de 2017, sendo que o próprio Windows, a própria Microsoft já tinha corrigido essa falha em março. Ou seja, só tiveram um problema com esse vírus quem não atualizava as suas máquinas há pelo menos 3, 4 meses. Quem estava atualizado não teve problema nenhum. Né? E outras formas, né, de fazer esse acesso de maneira indevida. E é aí que entra o antivírus. Para que serve o antivírus? Para fazer essa proteção contra phishing, o antivírus que vai analisar se esse site que você está acessando é um site confiável, é um site com certificado válido, se realmente é o site do Itaú mesmo, ou se é um site falso ali que você está acessando erroneamente, ilegalmente. É o antivírus que vai fazer essa proteção, é o antivírus que vai te alertar, bloquear esses sites falsos, né? É o antivírus que vai te ajudar contra acessos indevidos, né? Poxa, eu estou vendo que alguém acessou com o seu usuário e senha, mas acessou de uma máquina fora, sei lá, fora do país. Isso é suspeito demais. O antivírus vai fazer essa proteção para você, vai fazer esse bloqueio, vai impedir quando chegar um e-mail que é super suspeito, com um link super desconfiado, é o antivírus que vai fazer o bloqueio desse e-mail, que esse e-mail não vai nem chegar para você. É o antivírus que vai te proteger desses códigos maliciosos, é o antivírus que vai atualizar os seus softwares desatualizados e ou proteger esses softwares desatualizados e assim sucessivamente. O antivírus é o segurança da sua festa, é o segurança do seu ambiente, é o segurança do seu parque de máquinas, é ele que vai fazer toda essa proteção. Aqui nós listamos alguns dos antivírus principais do mercado, aqueles que vocês já devem ter ouvido falar de alguma forma, cada um com a sua perspectiva, cada um com a sua realidade, cada um com os seus diferenciais. Nós aqui não vamos falar qual que é melhor, qual que é pior. Se vocês quiserem, inclusive, deem sugestões de comentários, Luiz, faz um comparativo dessa solução com essa outra, a gente pode fazer. Mas essas são as principais do mercado, aquelas mais famosas, mais conhecidas do mercado e aquelas que, logicamente, você pode confiar muito mais também. Como é que funciona um antivírus para você que não conhece, para você que não é familiarizado? O antivírus ele trabalha basicamente de duas formas muito simples. Ele faz a detecção de ameaças conhecidas, porém ele também faz a detecção de ameaças desconhecidas. Ameaças conhecidas é como se fosse um blacklist. Blacklist, imagino que todos já estejam familiarizados, mas como a ideia aqui é desmistificar o TI, vamos explicar o que é um blacklist. Por exemplo, eu recebo uma ligação de um call center todo dia para aprovar um cartão novo da Visa, sei lá. Poxa, eu posso colocar esse número como bloqueado, eu posso colocá-lo numa blacklist, de forma que se essa pessoa tentar me ligar de novo, ele nem vai tocar para mim, porque esse cara está numa blacklist. No caso do antivírus, a mesma coisa. Poxa, eu já sei que esse arquivo, que esse processo, ele é malicioso, eu já sei, eu já vivi isso. O antivírus, ele já sabe que é malicioso. Ou seja, esse arquivo, ele já está numa blacklist. Então, o que vai acontecer? Poxa, estou usando um arquivo novo, esse arquivo está na blacklist? Está. Se está, é malicioso, bloqueia na hora. Acabou. Ponto final. Isso é uma blacklist, são ameaças que os antivírus já conhecem. Só para vocês terem uma ideia, esses principais players do mercado que a gente falou, a grande maioria deles atualiza essa blacklist em média 5 vezes por dia, cadastrando mais de 400 mil novas variantes todos os dias. É um trabalho árduo desses fabricantes, desses players de antivírus. Por outro lado, o antivírus também tem que fazer a detecção de uma ameaça desconhecida, de uma ameaça que nós chamamos de ameaças de dia zero, zero day, que são ameaças que o antivírus nunca viu antes, porém, ele tem que bloquear também. E para isso ele utiliza inteligência artificial. A gente já sabe, a gente já está no meio do mercado ali de chat GPT, etc. A gente conhece já um pouquinho de inteligência artificial, e da mesma forma que ela pode ser usada para o mal, ela pode ser usada para o bem. No caso do antivírus, ela é usada para o bem, para fazer a detecção. Ou seja, poxa, eu não conheço, não está na minha blacklist, mas pô, esse cara aqui está fazendo uns comportamentos estranhos, suspeitos, eu estou suspeitando que isso é malicioso, por via das dúvidas, bloqueio. E aí eu faço a proteção também de ameaças desconhecidas pelo seu comportamento, utilizando uma inteligência artificial, olhando o que esse arquivo, o que esse processo está fazendo ou não dentro do meu ambiente. Outro termo muito utilizado que vocês vão ouvir falar
é o que nós chamamos de Zero Trust. Zero Trust vem de confiança zero. No caso dos antivírus é muito simples. Zero Trust é, se eu confio, eu deixo você executar. Se eu não confio, eu bloqueio e ponto final. Não tem conversa. Essa é a ideia do Zero Trust. Ou seja, se eu confio, se é confiável, permito. Se não é confiável, eu bloqueio. No caso dos endpoints, dos antivírus, como é que funciona? Basicamente, surgiu uma ameaça, um arquivo totalmente novo. Esse arquivo eu nunca vi antes, não está na minha blacklist. Tal. Por via das dúvidas, se você tentar executar esse cara, eu vou bloquear. E eu só vou deixar você executar esse cara depois que eu conseguir analisar ele por completo e saber, olha, beleza, agora eu sei que esse cara é confiável, pode deixar executar. Isso te dá muito mais segurança, porque se surgiu alguma coisa nova, você sabe que você não vai ser infectado. Então, o Zero Trust, ele é bom. Por que ele é bom? Ele só vai deixar ser executado aquilo que ele confia. Por outro lado, existe umas contraindicações, digamos assim. Por quê? Porque a partir do momento que eu só deixo executar o que eu confio, existe uma possibilidade de um antivírus bloquear um software, um sistema que é confiável, que não tem nada de malicioso, mas como o antivírus nunca viu antes, ele vai acabar bloqueando. Isso acaba gerando o que nós chamamos de falsos positivos. Falsos positivos são softwares comuns, normais, que não são maliciosos, porém que o antivírus, por alguma razão, acaba identificando isso como malicioso e acaba bloqueando. Isso pode ser muito prejudicial. Por exemplo, pode ser um sistema crítico que você precisa rodar para ontem, e aí você não pode rodar para ontem porque o antivírus está bloqueando. Isso pode ser prejudicial. Então, o Zero Trust ele é bom, porque ele só deixa rodar o que é confiável, mas ele tem uma contraindicação, que é que ele pode sim bloquear alguma coisa indevida. Para resolver esse problema, existem tecnologias, e os principais fabricantes que a gente falou trabalham com esse tipo de tecnologia, chamada Sandbox. O que é Sandbox? Sandbox é uma máquina virtualizada, é uma máquina virtual, um ambiente virtualizado. Para quê? Basicamente é o seguinte, olha, surgiu uma ameaça que eu não confio. Eu não sei se ela está na minha blacklist, na verdade ela não está na minha blacklist, e eu não confio nesse cara. Por via das dúvidas, como eu não confio, eu vou até deixar sim o usuário executar esse arquivo, porque eu não quero gerar falso positivo, não quero bloquear indevidamente. Então ele pode sim executar esse arquivo normalmente, ele pode trabalhar normalmente, porém, por segurança, esse arquivo que ele está executando, ele está abrindo, na verdade, numa máquina do fabricante, numa máquina do antivírus. Ou seja, se alguém fosse infectado, seria a máquina do antivírus e não a máquina do cliente final. É um ambiente virtualizado, é um ambiente simulado, vamos dizer assim. Isso sim resolve os dois problemas. Por quê? É o Zero Trust, ou seja, se eu confio, eu deixo executar. Se eu não confio, eu deixo executar também, mas eu deixo executar numa máquina do fabricante, do antivírus. E, portanto, se alguém for infectado, vai ser a máquina do antivírus e não a sua, não a própria máquina ali do cliente. E acaba te dando mais segurança e evitando o falso positivo. Então, existe o cenário perfeito. O Sandbox é o cenário perfeito. Faz o Zero Trust, não gera falso positivo também. Hoje em dia, inclusive, né, e terminando aqui a nossa breve explanação dos antivírus, os antivírus eles nasceram como só uma solução de proteção, de cibersegurança, mas hoje em dia eles são soluções muito mais completas. E muita gente não sabe isso, né? Por exemplo, a maioria dos fabricantes que a gente falou aqui, eles têm um recurso de inventário de hardware e software. Ou seja, antigamente eu precisava ter um antivírus e uma outra solução para saber se a minha máquina é da Lenovo, é da Samsung, é da Dell, quantos gigas de memória essa máquina tem, quanto de disco, de processamento. Hoje em dia eu não preciso mais, o antivírus, ele já tem uma console que ele me fala todas essas informações também. Ou seja, eu economizo, não preciso investir no inventário, o antivírus já me dá esse recurso. A maioria dos antivírus também tem bloqueio de sites. Então, poxa, eu não quero que o meu pessoal acesse Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc. Eu posso criar regras de bloqueio pelo próprio antivírus. De novo, antigamente eu precisava ter um antivírus e uma outra solução para fazer esse controle de web. Hoje em dia os dois já fazem isso juntos, né? Posso fazer bloqueio de USBs para não correr o risco de um pendrive infectado ser plugado no meu computador, de um celular ser plugado para conectar, não quero isso. Posso fazer o bloqueio desses USBs também pelo antivírus. Atualização de softwares que a gente falou,
né? Poxa, eu não quero que o Google Chrome esteja atualizado, eu quero que isso sempre seja atualizado diariamente. Antigamente eu precisava, né, ir máquina por máquina, uma vez por mês, uma vez por semestre, depende ali da política da empresa, atualizando todas as máquinas. Hoje em dia não, os antivírus eles já fazem essa atualização automaticamente para você, garantindo que sempre todo o parque de máquinas está 100% atualizado. Isso acaba facilitando a sua vida, né? Ou seja, os antivírus eles não são mais só antivírus, eles são soluções muito mais completas e complexas que te ajudam na sua gestão também. Bom, pessoal, espero que com essa breve explanação vocês já saibam como que um antivírus funciona, como ele faz a detecção de ameaças conhecidas, desconhecidas, o que é um Zero Trust, o que é um falso positivo, o que é uma sandbox, como que essas soluções funcionam, qual a importância delas para dentro do ambiente de vocês, seja um ambiente de CNPJ, de empresa, seja um ambiente de CPF, de pessoa física, o antivírus ele é essencial para todo mundo. E eu espero que com essa explanação nós tenhamos desmistificado um pouco o que é um antivírus, como que ele funciona. Pessoal, agradeço demais a atenção de vocês, se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem aí com seus amigos e vamos desmistificar tudo que tem na área de TI. E deem sugestões também, deem sugestões de próximos temas que a gente pode falar aqui no nosso canal. Pessoal, muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até a próxima.